Tudo bem com vocês? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com você, na sua casa, na sua vida, na sua história. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, nós vamos meditar numa palavra muito forte, né? Ninguém amaldiçoará a quem Deus abençoou. Aquele que é abençoado por Deus, que Deus colocou a sua mão, a sua bênção, ninguém vai amaldiçoar. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, ative o sininho e dê um like. Deus abençoe você. Vamos lá? Começamos a nossa experiência de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedimos ao Senhor que esta palavra se torne viva e eficaz na nossa vida e não volte para o Senhor sem produzir em nós o efeito esperado. A palavra que nós vamos meditar hoje é do livro de Números, capítulo 23, versículo 24. Eis um povo que se levanta como leoa e se ergue como leão. Nem se deitará sem ter devorado a presa, sem ter bebido o sangue das vítimas. Palavras do Senhor, graças a Deus. Convido você até mesmo a continuar esta leitura, depois aí na sua casa. Aqui fala, quando o rei de Moabe, Balaque, mandou chamar o adivinho Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, para jogar uma maldição sobre aquele povo. E Deus, mas olha só, mas o Senhor se revelou a Balaão e disse que tinha que abençoá-los, pois eles eram um povo confirmado pelo Senhor de nunca amaldiçoá-los. Esse trecho que estamos meditando faz parte do segundo oráculo de bênção de Balaão. Por mais que Balaque quisesse amaldiçoar aquelas pessoas, não conseguiria, pois o povo caminhava na bênção, adorava o Deus verdadeiro, não tinha ídolos nem adivinhos. No meio deles, estava fazendo a vontade de Deus. Olha só que forte. Por mais que aquele homem quisesse amaldiçoar aquele povo não seria amaldiçoado. Mas por que aquele povo não seria amaldiçoado? Eis o seguinte, gente. Hoje o que mais existe, Ministério de Cura e Libertação, a gente acompanha casais, a gente acompanha famílias. E existem muitos trabalhos. Existem muitas pessoas por inveja, que querem destruir casamento, que querem destruir famílias, que fazem maldições, que fazem trabalhos, malefícios. Isso existe, isso é real. E o malefício ele é perigoso. Porém, Deus é muito maior. O que eu quero dizer? Aquela pessoa que ela caminha no caminho de Deus, aquela pessoa que ela caminha na vida reta, na vida de oração, de adoração, uma vida sacramental, ela obedece os 10 mandamentos, né? Ela obedece os 10 mandamentos, ela participa da missa pelo menos todo domingo, ela confessa pelo menos uma vez por mês, ela reza o terço ou reza o rosário, vai ao sacrário, ela perdoa, ela não vive uma vida de pecado, de mentira, de adultério, de pornografia, de roubo, de fofoca, de falar mal da vida dos outros. Então essa pessoa ela vive uma vida de santidade, de adoração. Essa ninguém amaldiçoa. Porque ela está na presença de Deus. O que nos garante a bênção é estar na presença de Deus. E o que nos traz a maldição é estar no pecado. Meu irmão, minha irmã, quando a pessoa ela está no pecado, numa vida de pecado, longe de Deus, fazendo coisas erradas, desobedecendo os mandamentos de Deus, ela pode participar da igreja, ela pode ir na igreja, mas ela não vai ter a proteção de Deus. Porque ela está fisicamente, mas o coração dela está longe de Deus. E o que atrai a maldição sobre a vida do homem é o pecado. Então, quando a pessoa ela está longe de Deus, o demônio encontra uma brecha, o demônio encontra algo, a maldição pega. A maldição pega. A maldição ela é perigosíssima. Famílias são destruídas, casamentos são destruídos,
pela inveja, que os outros fazem, trabalhos, malefícios. Mas a maldição ela só pega quando a pessoa está em situação de pecado, quando a pessoa está longe de Deus. Agora, olha só, Deus falou que ninguém ia amaldiçoar aquele povo, por quê? Olha só o que fala aqui, ó. Porque aquele povo caminhava na bênção, adorava o Deus verdadeiro, não tinha ídolos, não tinha idolatria, não vivia só em novela, só em televisão, só em futebol, só ídolos, 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 ídolos. Nem adivinhos, não vivia na superstição, benzimento, horóscopo, espiritismo, não viviam. No meio deles, estavam fazendo a vontade de Deus. Então, era um povo que portava a bênção e proteção de Deus. As imagens da leoa e do leão, no poema acima da bênção proferido por Balaão, demonstra a força de Deus sobre eles e o domínio e o poder de que eram portadores. Tudo isto, repito, por estarem no caminho de Deus e por não terem se desviado. Agora é para nós. E nós temos feito a vontade de Deus? Será que eu e você temos cumprido todas as direções que o Senhor nos dá? Essa é a bênção. A bênção, para estarmos na bênção, é fazer a vontade de Deus. E nós temos feito a vontade de Deus? Será que eu e você temos cumprido tudo aquilo, todas as direções que o Senhor nos dá? Se estivermos obedecendo a Deus, temos a garantia de sua bênção e proteção. Creio que o Senhor tem nos dado a oportunidade de uma revisão de vida. Avaliarmos se temos feito a vontade de Deus e seguido a sua direção, a direção do Espírito. Talvez precisamos retomar os projetos que deixamos para trás, os propósitos, as revelações e profecia. Se estivermos vivendo aquilo que é realmente a vontade do Senhor, temos a garantia da sua bênção. Somos abençoados quando nós fazemos a vontade de Deus, aquilo que Deus coloca em nosso coração. Aquilo que Deus quer de nós. Às vezes Deus quer que você saia daquele lugar e vai para outro, como Abraão. Abraão não estava fazendo nada de errado, mas ele estava no lugar. Mas Deus colocou no coração dele, deu uma ordem que ele fosse para outro lugar. A bênção só estaria sobre Abraão se ele fosse para o lugar onde Deus tinha mandado. Assim somos nós. Às vezes Deus já falou para você, já deu o seu tempo nesse lugar. Vai. Deus falou, dá um passo mais longo. Você não dá. Então, é fazer a vontade de Deus. Os inimigos podem se levantar, nos afrontar e amaldiçoar, mas a proteção de Deus está sobre nós. É aquilo que eu falei. Quando nós estamos na vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus nos manda, está onde Deus nos quer, e vivemos uma vida de adoração, de santidade, de eucaristia, podem fazer o que quiserem, podem fazer o inferno o que quiserem, podem se levantar o que quiserem, mas nada nos atingirá, porque Deus está conosco. Ou melhor, nós estamos com Deus. Nós escolhemos Deus. Essa é a verdade. Que o Espírito Santo nos auxilie neste tempo favorável, para colocarmos em ordem a nossa casa, a nossa vida, a nossa vocação. Então vamos hoje o seguinte, a mortificação de hoje, né? Vamos dizer assim. Retome a direção daquilo que Deus revelou como sua vontade. Pode ser que Deus já colocou algumas coisas no seu coração, já te revelou. Sabe? Retome passagens bíblicas, revelações, profecias a seu respeito. Não sei, ore, peça para que o Senhor fale com você, porque Deus ele fala no coração. Deus fala através, e confirma através da palavra e confirma através dos irmãos. Para saber a vontade de Deus é na oração, na palavra e na confirmação dos irmãos. Às vezes você não tem nada, mas reze que Deus vai te dar uma direção. Você precisa perguntar para Deus. Porque existe assim, né? Eu não posso dizer não para as coisas de Deus. Não, você não pode dizer não para Deus, não para as coisas de Deus. Porque tem coisas de Deus que vêm para nós que são trazidas pelo diabo, para nos tirar da vontade de Deus. Olha lá no Atos Apóstolos, se não me engano, capítulo 16, quando Paulo e Silas falam que vão para a Ásia, e o Espírito Santo fala para eles que não é para eles para a Ásia, é para eles para a Macedônia. Mas eles iam fazer uma coisa de Deus, porque a Ásia era grande, eles queriam para lá porque tinha muita gente. É uma coisa de Deus, eles não podiam dizer não, podiam.
porque essa não era a vontade de Deus. Eu não tenho que fazer as coisas de Deus. Ah, tudo que é de Deus eu faço. Não, não posso dizer não. Não, eu não posso dizer não para aquilo que é vontade de Deus. Eu preciso saber se aquilo que eu estou fazendo é vontade de Deus. Então, eu preciso retomar isso, eu preciso rezar, eu preciso perguntar. Para estar na bênção. Se possível, reveja as profecias, retome os propósitos, caminhe na vontade de Deus. Então eu quero convidar você a se colocar na presença do Senhor agora. Nós vamos num momento de oração, um momento de clamor. Eu quero convidar você a abrir os seus braços, feche os seus olhos e se coloca na presença do Espírito Santo de Deus, na presença da Virgem Maria, dos anjos e dos santos. E fala, Espírito Santo, venha sobre mim agora. Venha, Espírito Santo, me colocando no caminho da bênção. Espírito Santo, venha me mostrando, me revelando se eu tenho dado brechas. Se eu tenho caminhado numa vida de pecados e vai revelando esses pecados. Se dentro da minha casa há brechas, se dentro da minha vida há brechas, há idolatria, há pecados. Porque muitas vezes nós falamos, mas nossa, minha vida não vai para frente, nada vai para frente. Espírito Santo, mostra-me, revela-me se eu estou na vontade de Deus. Se eu estou fazendo aquilo que Deus quer. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, hoje retirar-me de um caminho de maldição que eu escolhi. Vem, Espírito Santo, retirar-me da maldição. Vem libertar de toda a maldição, de todo o mal que fizeram para mim. Vem, Espírito Santo, libertar de trabalhos, de malefícios, de palavras malditas. Vem me libertar da consequência do meu pecado, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, me levar à conversão, me levar ao caminho da bênção. Vem, Espírito Santo, me levar ao caminho da bênção, que é o caminho da adoração, que é o caminho da Eucaristia, que é o caminho do rosário, que é o caminho da confissão, que é o caminho de fazer a vontade de Deus, Espírito Santo, fazer aquilo que Deus quer para a minha vida. Então fala, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, me libertando do caminho de maldição e colocando-me no caminho da bênção. Vem, Espírito Santo, dá-me a graça. Revela-me, traga à tona. Dá-me a graça de eu retomar a direção de Deus para a minha vida. Retomar aquilo que Deus trouxe para a minha vida. Vai falando isso para o Espírito Santo. Dá-me a graça de eu retomar a direção da minha vida. A retomar a direção de Deus para a minha vida. Vai falando, Espírito Santo. Dá-me a graça de eu rever as profecias. Tudo aquilo que foi falado, passagens bíblicas, tudo aquilo que Deus falou a meu respeito. E se eu não tenho nada disso, Espírito Santo, fala comigo hoje. Coloca no meu coração qual é a vontade de Deus. Gente, porque a vontade de Deus é a bênção de Deus na nossa vida. A vontade de Deus é a bênção de Deus na nossa vida. Então vai falando, Espírito Santo, eu quero caminhar na bênção. Eu quero andar na bênção. Eu quero estar na bênção. Fala, Espírito Santo, eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu quero estar na vontade de Jesus. Eu quero fazer aquilo que Deus quer para mim. Fala, Espírito Santo, dá-me a graça de eu caminhar na bênção. Dá-me a graça de fazer a vontade de Deus. Derrama sobre mim, Espírito Santo. Derrama sobre a minha vida o teu Espírito Santo, Senhor. Para que eu caminhe nos teus caminhos. Para que eu faça a tua vontade. Para que eu obedeça os teus mandamentos e as tuas leis. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, vai pedindo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem me libertando da maldição e vem colocando no caminho de bênção. Vem, Espírito Santo, levando a fazer a vontade de Deus, revelando aquilo que não é vontade de Deus na minha vida. Vem, Espírito Santo, e quero convidar você a fazer um clamor em línguas, a orar em línguas, para que o Espírito Santo revele para você, mostre para você o caminho de Deus, aquilo que Deus quer. Traga as revelações do céu, porque Deus tem um caminho de bênção para você, uma vida de bênção para você, para nós. Vem, Espírito Santo, e me coloca na vontade de Deus. Vem, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.